grata a Deus. Então, vou fazer direito. Vamos lá. Gostaria de apresentá-los. Por favor, queria pedir para o meu esposo se colocarem em pé. Para que vocês possam conhecer meus digníssimos esposos. Obrigada, querido. Diogo Teodoro. E foi resposta de Deus mesmo. Um presente do Senhor. Eu trago a saudação do meu pastor Sebastião Ambrósio, para a igreja. Tem que fazer bonitinho, né? Agora que o povo está com essa coisa de me chamar de pastora, tem que ter as formalidades. Mas eu estou muito feliz, muito grata a Deus por voltar. Eu estava aqui tentando lembrar quando é que eu vim para cá, depois que eu mudei para Jarinu, mas eu acho que eu vim umas 2 vezes só, né? Eu lembro de ter congregado um domingo e acho que vim num encontro de mulheres num sábado e eu falei, nossa, amor, já tem 5 anos quase que eu... Assim, dos 5 anos eu fui 2 vezes lá, de fato é... E a minha despedida que foi o meu chá, né? O chá de cozinha. Porque toda vez que eu vou falar, eu falo chá de bebê. Meu chá de bebê, que é o chá de cozinha. Ó o mistério. Né? Essa jovem senhora, Jéssica, a Marta devia ter falado, essa jovem senhora. Já fiz 39, Marta, já estou chegando no 40. Então, já não estou tão jovem ainda. Mas é um prazer estar aqui e, principalmente, poder falar, né, no mês da família, para mim é uma honra mesmo. Porque agora eu tenho experiências novas a serem compartilhadas, coisas novas a serem vividas, né? Então, a gente vai... já era bem experiente como filha, porque ser filho não é fácil não, né, gente? E... foram muitos anos só como filha, agora finalmente como esposa, e se Deus quiser em breve serei mãe, né? E aí as experiências vão só multiplicando. Quero convidar a igreja a abrir em Romanos 12, 16. Amém? Romanos 12, versículo 16. Opa. A minha versão fala assim: sede unânimes entre vós, não ambicieis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Tem uma versão que eu gosto bastante, que é a Nova Transformadora, que fala: vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde, e não pensem que sabem tudo. Amém? Esse mês da família, né, o tema desse ano, eu achei muito interessante, importante, gostei bastante, né, das mutualidades. E logo que eu vi o tema, que a gente começou a separar os estudos, tudo, a princípio, quando eu olhei, eu falei assim, enfim, uma palavra que vai... como fala, a gente vai focar mais na responsabilidade do outro, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, quando você fala de mutualidade, quando há algum mútuo, você precisa, né, que 2 pessoas façam uma ação para que aquilo funcione, né? Então, automaticamente, a minha mente já foi assim, vamos jogar a responsabilidade para o próximo, né? Mas aí depois você começa a ler, e aí você fala assim, mas aí que é totalmente o oposto, né? Porque, na verdade, é Deus enfatizando a sua responsabilidade individual, né? Se você for pensar, o resultado, de fato, só vai acontecer numa mutualidade se você fizer a sua parte, né? E aí, trazendo um pouco para a minha área, né? Vamos dizer assim, no direito existe um contrato que chama mútuo. O contrato de mútuo é um empréstimo. E aí esse empréstimo
as pessoas, uma vai dar algo e a outra vai devolver com algum bem que seja de mesma espécie, mesma qualidade, mesma quantidade. Não necessariamente a mesma coisa, mas que tenha a mesma qualidade, da mesma espécie, da mesma quantidade. Então, então seria uma permuta, né, vamos dizer assim, né? Vai ser uma troca. Então, o mútuo só vai acontecer se existirem duas pessoas, de fato, ali trocando coisas, fazendo cada um a sua parte, e o resultado vai ser, sim, vivenciado no coletivo. Mas, se você não fizer a sua parte, não existe o contrato de mútuo, não existe a mutualidade. E aqui, trazendo para a nossa palavra, a gente ir para o tema desse ano, né? Tudo que a gente for falar na igreja, se você não tiver consciência de que vai depender de você fazer a sua parte, não vai funcionar, né? Não adianta você pegar e falar assim, você viu? Isso aí é para você. Não, não, não. Então, vamos aqui já de cara já falar. Veja eu mesmo, escute você, o que Deus está falando, né? Agora, enquanto o pastor estava falando, explicando, né, que a igreja é um lugar de servir, e aí ele... Não entendam mal, mas, gente, não entendam mal mesmo, porque é Deus falando. Não é o pastor que falou, né? E conhecendo Cláudio, ainda, mais conhecendo Cláudio, eu posso garantir que, de fato, não foi nada direcionado, não foi uma indireta, né? Conheço Cláudio? Conheço bastante tempo. E, de fato, eu nunca vi ele usando o púlpito, e nessa igreja nunca vi isso acontecer. Então, quando é algo falado aqui, a gente não precisaria se preocupar em se desculpar, porque a gente não está falando da gente, a gente está falando da palavra. E, pensando nisso, vamos lá. O tema está falando, né, o tema o tema de hoje, né, quando a família está unida, a harmonia está presente. Então, no começo, ele fala, vivam em harmonia uns com os outros. Várias traduções aqui vão tendo, se a gente for pegar a NVI, a linguagem de hoje, a Almeida e Revista, cada uma vai usando uma expressão diferente, né? Tem a NVI fala, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. A linguagem de hoje fala, tenham por todos o mesmo cuidado. A Almeida Revista e Corrigida fala, sede unânime entre vós. Então, as traduções elas acabam sendo diferentes, né? Tem algumas palavras que todas as traduções acabam usando a mesma expressão, mas nessa as traduções elas mudaram um pouco. Mas o intuito, né, se você for pegar a tradução literal do grego, ele vai ter o sentido de pense, busque a mesma coisa um pelo outro. Você tem que considerar ou procurar para si mesmo o que também para os seus irmãos. Então, aquilo que você quer para você, você tem que procurar para os outros também. Aquilo que você busca e pensa para você, é você buscar e pensar no outro também. Então, vai ter a ideia de você ter uma mesma opinião, um mesmo objetivo, né? E para a família, ter o mesmo objetivo parece ser meio óbvio, mas no dia a dia, às vezes, não acontece com tanta facilidade, né? Você ter a mesma meta, pensar igual, né? Até porque nós todos somos diferentes, muito diferentes. E uma das coisas que eu aprendi com os meus pastores de longas datas é que você precisa, para um casamento ser feliz, para que você tenha uma harmonia com seus filhos, né, com os seus pais, você tem que respeitar a individualidade. Eu serei sempre Juliana, e a Ana será sempre a Ana, a Silvana será sempre a Silvana. E não dá para a Silvana ser Juliana, e não dá para a Juliana ser Marta. Não dá, né? Eu tenho a minha individualidade, mas, apesar de cada um ter a sua personalidade, a sua característica, é possível que a gente tenha um mesmo alvo, um mesmo objetivo, que a gente pense e busque as mesmas coisas, né? Então, essa palavra, quando ela coloca aqui, vamos lá,
vivam em harmonia uns com os outros, ela está trazendo essa ideia de você ter uma vivência em que você tenha o mesmo objetivo, que você busque as mesmas coisas. Lá em 2 Coríntios 13, 11, fala assim: e agora, irmãos, até logo, procurem ser corretos com tudo, escutem bem o que eu digo, tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. Então, tenham todos o mesmo modo de pensar, isso nos mostra que, apesar da nossa individualidade, é possível que você pense igual ao outro. E não é com relação a tudo, mas com relação às coisas que Deus quer que nós façamos, né? Como a gente vai viver em família, né? Então, se a gente for pensar nessa mesma, na ideia de ter uma mesma direção, como que a gente vai executar isso na nossa família? Como que você vai aplicar esse vivam em harmonia e em paz com todos dentro da nossa casa? Desculpa aí, irmãos, eu não sou pregadora, tá? Estou tentando me acalmar ainda. Mas vamos lá. Então, como que a gente vai aplicar essa palavra agora para nós, na nossa família? E em tudo a gente pode, né? Porque a Bíblia, aqui, ela está falando que vive em paz com todos, né? Que você tenha harmonia com todos os irmãos. Mas vamos tentar trazer aqui para a família, né? Como aplicar. Quando você vai pensar, a princípio, a primeira coisa que ele começa aqui, logo que ele fala vivam em harmonia, a primeira frase seguinte é: não sejam orgulhosos. Como está a versão aí de vocês? Está a mesma coisa? Não sejam orgulhosos. E aí, o orgulho ele é o oposto da humildade, certo? Então, se você não é orgulhoso, você é humilde. E quando você tem a humildade, quando a humildade está presente, a primeira coisa que vai bater na sua porta vai ser o orgulho. A primeira coisa que vai insistir em aflorar em você vai ser o orgulho. E esse orgulho, às vezes, não é algo que a gente faz por querer, mas é da natureza humana mesmo. Você começa a estudar, você começa a se dedicar, e alguém fala assim: nossa, parabéns, ficou muito bom. A primeira coisa que você faz... Claro. É claro, né? Sou boa mesmo. Então, assim, a gente não faz isso pensando em ser maldoso, mas é da nossa natureza, mas e não é ruim você saber que você faz bem alguma coisa, né? Eu tenho um esposo que é chefe de cozinha. E aí, graças ao bom Deus por isso. Não que eu não saiba cozinhar, mas a gente pensar todo dia, né, do que você vai fazer. As mulheres sabem o que é isso. Mas ele ama pensar todo dia no que vai fazer. Ele ama criar e fazer coisas diferentes. E eu amo que ele seja assim. Né? Eu amo demais. Né? Vou fazer um treinamento para os homens sobre cozinha. E assim, o fato dele gostar muito não diminui a minha capacidade de fazer. Mas eu sei que ele faz muito melhor que eu. Eu faço o básico do básico. Eu não consigo nem pensar em como melhorar um bife. E aí, se ele for fazer um bife, gente, vocês podem esperar que vai ser o bife, entendeu? Se tiver instrumentos para isso, né? Mas, assim, eu não tenho assim, essa desenvoltura para aquilo. Mas o fato dele fazer muito bem não me diminui, né? Agora, claro, né? Quando ele faz, aí ele fala: eu sabia que estava bom. Aí eu falo: você sabia que estava bom, né? E aí, se você não tomar cuidado, às vezes aquilo vai ficando muito... vai subindo, né? Então, se em algum momento você não pega e não fala assim: nossa, amor, estava muito bom, aquilo a pessoa vai se sentindo, às vezes, mal por isso, né? E a ideia não é a gente tem que ficar alimentando o ego do outro, nem nada, mas nós, normalmente,
temos a tendência de ficar esperando que o outro alimente o nosso ego, né? Então, se você faz muito bem alguma coisa, você acaba esperando que aquilo seja reconhecido o tempo todo. E não é sempre que a gente vai ter esse reconhecimento, porque o fato de você saber fazer muito bem não te eleva e nem te diminui, só faz com que você seja muito bom naquilo. Né? Então, e aí todo mundo vai ter a sua característica, né, em alguma coisa, e você vai ser bom em algo, mas também você vai ser ruim em algumas coisas. Né? Então, a humildade vai ser você. Como que você vai trabalhar a humildade? É você, a princípio, apesar de você saber que você é muito bom em algumas coisas, é você reconhecer que você tem as suas limitações, que você não é bom em tudo, né? Que você comete erros também. E esse é um dos pontos da humildade, porque a gente admitir que a gente errou é difícil demais, né? Ontem a gente estava vindo para Osasco buscar meu enteado, e depois a gente ia passar a gente foi lá para a avó do Diogo, e no meio do caminho teve ali, né, uma troca de faíscas ali na comunicação, né? Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, vou pregar amanhã, não é possível, não é possível, não é possível, né, que eu esteja tretando essa hora do dia, na boca do gol, né, quase para ir lá pregar. Não é possível que a gente esteja, né, brigando. Mas o inimigo, ele vai, amados, vai tentar te desestabilizar. E ontem, essa semana, na verdade, toda, acho que é um mês, né, vamos falar assim, o mês da família começa e aí começa a tensão, né? Várias situações, vários problemas a gente tem visto lá, né, com outras famílias, e a nossa também tem sido atacada. E aí ontem eu falei, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, porque parece que, dependendo, qualquer coisinha já está mexendo, né? E aí eu orei bastante. Hoje de manhã, de novo, falei, meu Deus, eu vou pregar a sua palavra, e eu tenho que estar vivendo aquilo que eu vou falar, né? E aí Deus falando, mas você está vivendo. Não vai ser por causa de um momento, uma frase que está desfazendo o seu casamento, né? Eu falei, é verdade, então tá bom. Então vamos lá. Mas reconhecer o erro de um pegar e falar para o outro. Você viu como você falou, né? Eu vi. Desculpa, eu vi. Né? A gente perceber que teve esse modo errado de agir é importante, porque senão a gente vai sempre ser o certo da história. A gente sempre vai ser o certo e o outro vai estar sempre errado. E a gente precisa trabalhar isso, saber que nós temos limitações, que nós precisamos reconhecer o nosso erro, e, principalmente, nós temos uma mente, um coração que seja tratável, que seja educável. Né? Até mesmo essa questão da palavra trazida aqui na igreja, se você é como eu, que por muitos anos, às vezes o pastor falava aqui, eu falava, concordo com isso não, eu acho que ele está errado. Né? E aí você fala assim, mas não é ele que está falando, né? Ele está trazendo o que a palavra disse. Então você não está concordando, não é com ele que você não está concordando, você não está concordando com Deus. E como que fica? Né? A gente sabe mais que Deus? Como que fica se a gente não concorda com a própria palavra de Deus? Né? Então, a gente tem que ter esse coração ensinável, de vir à casa de Deus e saber que a gente precisa se consertar em todo momento. E o que é falado é para o nosso bem. Amém? Então, a humildade na família, ela envolve ouvir outros, pedir perdão se necessário, colocar as necessidades dos outros à sua frente, e aí estar disposto a servir, que é o que a gente já falou hoje várias vezes aqui. Né? E servir o próximo, um que não é da nossa família, às vezes é mais fácil, né? Porque você só vê ele aqui no domingo, só vê ele num evento. Né? Agora, você servir ao seu familiar, que está ali todos os dias, às vezes acaba sendo mais difícil, porque são muitas coisinhas que vão acontecendo, e se a gente deixar que isso cresça, a gente acaba deixando de servir o nosso esposo, nossa mãe, nosso pai. E aí uma das coisas que a gente precisa exercitar para facilitar essa humildade, né, a comunicação, é o ponto. Eu sempre brinco assim, a comunicação ela tem que
acontecer. Né? De um jeito ou de outro, ela tem que acontecer. Não se comunicar é o pior dos mundos. Eu vejo que a maioria eu tive bastante dificuldade no meu trabalho em aceitar ter que fazer divórcios. Mas é uma coisa que foi inevitável. Né? As pessoas me procuravam um escritório, e aí muita gente procurava a gente para fazer divórcio, e neguei muitos, porque eu falava, não vou fazer divórcio, né? Não vou, mesmo sendo a minha profissão, não vou fazer, o negócio está contra a palavra, tal. E não que eu apoie, não é isso, mas assim, tem casos que a pessoa, às vezes, ela até precisa para ela se preservar, né? Preservar a integridade física dela, né? Tem algumas situações que você tem que preservar o seu. Esses dias eu peguei um caso de um divórcio que a moça descobriu que o esposo estava estava assediando a filha. Ele foi preso em flagrante quando aconteceu uma situação. A própria cunhada passou para ela chegou do serviço, já estava a polícia, e ele foi preso em flagrante. E aí, imagina você descobrir que o seu esposo está assediando a sua filha, né? Fazendo vídeos dela. Então, assim, aí você pega um caso desse, e aí eu não vou pegar e falar assim, jamais farei esse divórcio. Né? Não tem lógica. Né? Ele já quebrou ali o casamento há muito tempo. Né? Então, não tem condição de você fazer a pessoa permanecer numa situação dessa, né? Você obrigar. Então, você, na verdade, vai acolher, vai conversar, e a primeira coisa que eu fiz foi dar o cartão com o endereço da nossa igreja, né? Porque eu falei, ela precisa de um acompanhamento, não é só psicológico, porque aí ela já tinha sido encaminhada para um psicólogo, assistente social, tal. Eu falei, mas você precisa de Deus, filha, né? Você precisa do Senhor para te ajudar. E a gente está acompanhando. Então, assim, eu acabei, né, tendo que lidar com isso. Mas aí você vai ver que a maioria dos divórcios que a gente pega não é por falta de amor. Não é porque as duas pessoas deixaram de se amar. É que elas pararam de conversar, de se comunicar. E aí, na hora que a comunicação parou, os problemas começaram a surgir. Porque aí eles não falam mais a mesma língua, não conseguem mais se alinhar, e aí você perde o objetivo, né? Você perde a direção que você estava indo. Porque, para a gente ter uma harmonia, você tem que estar caminhando junto para um mesmo objetivo, que é o que está aqui. Então, como que um casamento, como que o casal vai andar junto e ir para o mesmo lugar se os dois não estão se comunicando? A gente tem um exemplo maravilhoso da Bíblia, que é a Torre de Babel, né? Você vê que, na história da Torre de Babel, Deus fala que ele teve que confundir as línguas, porque, senão, ninguém iria impedir que eles construíssem, que chegassem aos céus. Ninguém. É muito forte isso. Você tendo comunicação, uma comunicação clara, ninguém te segura. Imagina um casal que traçou um objetivo e se comunica bem, ninguém vai impedir você de chegar naquilo, né? E aí, esses dias, eu estava até assistindo uma palestra com o Diogo sobre finanças, organização financeira, né? E aí você vai escutando o palestrante, você fala assim, gente, ele está pregando, porque tudo que ele fala é o que a gente fala aqui na palavra. Só que qual que é a nossa dificuldade de aplicar? Porque no mundo, né, eles colocam isso como um objetivo financeiro. E aí as pessoas, elas assistem aquilo e falam, nossa, é verdade, se a gente quer ser rico, então a gente tem que colocar isso em prática. Então eles criam um exercício para que a família tenha o mesmo objetivo, que elas tracem metas, que eles tenham uma agenda para conversar, tal. E aí eles são mais prudentes que a gente, como a própria palavra fala, né? Eles acabam sendo mais prudentes do que a gente. Por quê? Porque eles fazem aquilo que a gente devia fazer, que é sentar com o nosso familiar, que é traçar não um plano de crescimento espiritual, não é bem isso, mas assim, conversar sobre quais os objetivos da família, né? É assim, o que você espera de mim como esposo? O que você espera de mim como marido? O que a gente quer para os nossos filhos?
para onde nós vamos, o que nós vamos fazer agora, como serão as nossas férias. Até isso. Né? Se você deixa muito em aberto, a tendência de dar errado, de dar algum problema, é muito grande. Porque você não se comunicou, não traçou uma meta, então você se perder no caminho vai ser muito fácil. E aí a Bíblia ela vai dando um mapa para a gente de como que tem que ser o nosso diálogo em família. Nós temos aqui, por exemplo, em Provérbios 15, 1, vamos abrir lá. É uma palavra bem conhecida. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É uma palavra que a gente já ouviu várias vezes, né? Você ter uma resposta branda, gentil, vai desviar o furor. Mas uma palavra que seja mais ríspida, ela vai despertar ira. E não é assim? Às vezes você está até certo, mas se alguém fala assim, você não precisa gritar, eu não estou gritando. Né? Qual que é o próximo passo? Né? É aquilo ali ferver, né? É aquilo virar uma coisa muito maior. E é um negócio simples, né? E aí você vai ver em curso de treinamento de pessoas, né? Departamento pessoal fala muito sobre isso, treinamento de empresa, tal. E aí as pessoas no mundo secular, elas sabem como elas têm que se dirigir umas às outras. Mas a gente, no nosso mundo cristão, dentro de casa, temos dificuldade. E aí, muito provavelmente, você, às vezes, é uma pessoa que todo mundo gosta de trabalhar com você. Certo? Eu acho difícil, hoje, com todos os treinamentos que a gente tem, com as coisas que se fala sobre o relacionamento interpessoal das pessoas, no geral, tá? Existem as exceções. As pessoas que trabalham sozinhas, normalmente, né, têm um motivo. Mas, assim, a maioria das vezes você tem que lidar com alguém. Pelo menos um cliente você vai ter que lidar. Então, mesmo que você não tenha um parceiro de trabalho, você vai ter que lidar com o cliente. E com o cliente, ele fala uns absurdos, você faz o quê? Entendi. Eu entendo a sua posição. Mas, então, deixa eu te explicar. Aí você respira fundo e responde com todo amor e carinho. Né? E você tenta ser... Até mesmo quando você vai se desfazer de um negócio... Porque eu já tive que rescindir contrato com clientes que foram muito... assim, que saíram da linha, e aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o nosso contrato, eu devolvo o dinheiro da senhora, né? A gente cobra até aqui e tal, e a senhora fica à vontade de procurar um outro profissional que a senhora se sinta mais à vontade, né? Que atenda melhor. Né? Mas a vontade era falar isso, gente? Não. Mas por que a gente não tem esse amor com os nossos, né? A gente tem a tendência a esperar que o outro aceite tudo que a gente fala. Assim, ele tem que aguentar o tranco, né? E aí o outro, que é o cliente, que não tem nada a ver com você, às vezes, uma pessoa totalmente que você às vezes nunca mais vai ver na vida, você trata com delicadeza, com gentileza. Então, a gente tem que começar a ser um pouco mais cuidadoso com isso, em colocar em prática aquilo que a palavra falou. Outro exemplo é em Efésios 4:29. Efésios 4:29 fala assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Evitem linguajar sujo e insultante. E aí você está, às vezes, num meio em que as pessoas falam palavrão, xinga, tal, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? E aí, às vezes, você, de tanto ouvir aquilo, você acaba reproduzindo. Né? Mas nós precisamos tomar esse cuidado, porque senão a gente acaba insultando, ofendendo, né, o nosso parente. E aí, se a pessoa vier e fizer... a gente, claro, né, que a gente não vai imaginar isso, mas tem muitos casos criminais que surgiram por causa disso. Porque a pessoa insultou, aí a outra vai lá, faz um boletim de ocorrência,
E aí, aí que vira, né, um vucu-vucu familiar, porque aí a pessoa é chamada na delegacia, e eu falo, eu não acredito que você foi na delegacia só porque eu te xinguei, né? Só porque você xingou, como se fosse uma coisa pequena. E não é pequeno, né? Não estou falando que você não pode procurar uma delegacia quando alguém te ofende, mas a gente também não pode, como fala, botar lenha na fogueira, né? E aí uma pessoa te insultou, você responde brandamente, né? Você tem que amenizar aquilo. E aí, depois, se for uma coisa recorrente, né? Porque a mutualidade tem que ser dos dois. Né? Dois ou mais, né? Vamos dizer assim. Então, não depende só de você. Então, você não é obrigado a ficar aguentando de tudo. Mas, se você começa a orar, a buscar, a cuidar do seu linguajar, a ensinar o outro, não quero que você fale esse tipo de coisa para mim. A tendência, ou você colocando o Senhor nisso, né, e colocando principalmente a oração, é que aquilo ali pare de acontecer. O que acontece muitas vezes é que a gente não coloca Deus no negócio. Né? Então, tem um que está xingando e você fica bravo, e com razão, obviamente, você fica chateado, a comunicação começa a ficar truncada, e você, de vez de parar e orar e falar, Deus, tira isso. Porque tem hora que é um inimigo puro, amados, que cria situações que você fala, não é possível. Às vezes você fala assim, você nem fala isso. De onde saiu essa palavra? Né? Às vezes não nem faz parte do seu vocabulário, você pega e solta. Ou só aconteceu comigo? Já aconteceu com vocês? Porque na segunda semana de casamento, eu soltei um negócio que o Diogo olhou para mim e ele falou, o que é isso? Aí eu não sei. Não foi? Aí eu não sei, eu nunca falei essa palavra antes. Sabe assim? Foi tipo, nunca falei não, né? Mas assim, foi meio assustador até. Eu falei, eu não sei de onde saiu. E aí a gente orou, né? E aí passou, né? Então, assim, às vezes você bota a lenha e aí o outro fala assim, você não sabe, eu não acredito que você falou um negócio desse. Aí vai, chega para o pastor, o senhor não sabe, pastor, que eu estou passando em casa e tal, não sei o quê. Aí o pastor começa a orar e você, que é a pessoa envolvida, não ora. E você, que é o envolvido, não chega no outro e fala, vamos conversar? O que aconteceu? Né? Então, a gente precisa, além de evitar, a gente tem que comunicar para o outro o que está acontecendo. E aí, tem muitos outros conselhos, irmãos. Eu vou ler rapidamente aqui. Tiago 1,19 fala, entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos a ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A gente sempre fala muito mais do que a gente escuta, né? Mas devia ser o contrário. Provérbios 12:18. Os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras do sábio trazem cura. A gente tem... Eu tinha uma época que eu até falava, eu tenho um dom de machucar as pessoas, né? E eu falava isso como se fosse assim, eu não consigo mudar. Né? Então, eu ficava falando, repetindo. Na verdade, eu meio que declarava isso para mim mesmo. E, no final das contas, isso acabava que acontecia muito. Porque eu continuava declarando para mim, né? Eu tenho um dom de machucar. E aí eu machucava, né? Obviamente. De vez de eu orar e falar, Deus, eu não quero mais ter esse dom, eu falava, nossa, eu tenho um dom mesmo, viu? E aí as pessoas vinham, aí eu tinha que ir lá pedir perdão, não foi essa a intenção, mas eu não mudava. Né? E aí a gente tem que se policiar, porque tem coisas que às vezes para você não é nada demais, mas para o outro é muito ruim. E você não pode ficar declarando para você mesmo aquilo que é ruim. Então, em nome de Jesus, você não tem o dom de ferir ninguém. Tem gente que até compartilha esse tipo de coisa no Instagram, né? Aquela pessoa que tem a facilidade de machucar os outros. E aí tem uma figurinha bonitinha, nanana, como se fosse bonito compartilhar um negócio desse. Né? Irmão, deleta. Assim, não tem interesse, tem opção lá. Não tem interesse nesse tipo de assunto. Porque, senão, se você deixar, aquilo vai entrando, você vai se contaminando e você vai acreditando que você nunca vai mudar. E não existe isso, não, viu? De você nasceu torto, vai viver torto e vai morrer torto, não.
Deus, ele endireita todas as coisas. Se até eu casei, Deus faz milagre em tudo e em todos. Né? É isso. Deixa eu correr, senão o pastor vai brigar comigo. Provérbios 25:11 fala: o conselho oferecido na hora certa é agradável como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Gente, o momento de falar também é um negócio impressionante. Porque tem hora que você precisa esperar, você precisa se calar. Não é toda hora que é a hora de falar, né? Quando você vai pedir um aumento para o seu chefe, você vai pedir na hora que ele está nervoso? Não, né? Porque qual a chance de você ganhar, né? Você pede um aumento quando você fez um negócio que ele falou, nossa, cara, você mandou bem. Você fala, então, chefe, vamos conversar? Né? Então, é assim, é no momento que você está bem, que você vai chegar e conversar sobre algumas coisas. Então, conversas para alinhar situações com filhos, em casal, tem que ser no momento certo. Tem que ser no momento em que as coisas deram uma acalmada. E, de preferência, com muita oração, viu, irmão? Ora muito antes para poder chegar lá e falar. Efésios 4:15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Um diálogo sem amor, ele dificilmente vai prosperar. A gente brincava muito que a minha mãe, ela falava com amor. Vocês lembram? Os antigos lembram. Que a minha mãe vinha e falava assim, pastora, sempre falando com amor. Porque minha mãe era muito direta, né, em algumas coisas. E ela chegava e falava, não faz isso, tal. Eu lembro de a gente ensaiando uma vez no coral, e a Silvana, ela tem um dom maravilhoso. Mas cantar não é um deles, né? Ela tem muitos, muitos dons. Muitos dons. E eu jamais falo que uma pessoa não pode cantar. Se estudar, todo mundo pode cantar. Só que como lá atrás a gente não estudava música, então não era um dom que você tinha, né, Sil? Não, ouvi falar que você até participou do coral, não participou? Não participou, mas foi pouco, por pouco. Então, mas teve uma vez que ela tentou participar do coral. E minha mãe estava à frente. E a minha mãe, aí era assim, a gente no ensaio, aí todo mundo cantando, daqui a pouco ela virava, Sil, só um pouquinho mais baixo, filha. Aí estava cantando, ela, Silvana, um pouquinho mais baixo. Aí na terceira vez, Sil, só mexe a boca, tá bom? Só mexe a boca. Aí todo mundo virou assim para a Silvana, é com amor, Silvana. É com amor que ela está falando. Porque minha mãe era muito direta. E a gente sentia esse amor, a gente brinca, mas ela é muito ainda amorosa. É mesmo, mas ela é muito direta, né? Então, às vezes, por ser muito direta, às vezes parece assim que o amor está um pouquinho mais, né, fraquinho. Mas a gente tem que ter o cuidado de ter o amor na hora de falar, porque senão você perde o foco do que você está querendo trazer. Nós não queremos mudar ou melhorar uma pessoa, nós nem temos essa condição de fazer isso. Né? O nosso desejo é ter um mesmo objetivo, é ir para o mesmo lugar. Então, a nossa intenção, quando você aborda o outro, é que você quer estar bem com essa pessoa. E se a gente tiver isso em mente, de que você quer estar bem, que você, por exemplo, num casal, que vocês são um, então ele ou ela estando bem, você vai estar bem também, né? Vocês dois estarão caminhando para o mesmo objetivo, vai ser bom para você também, né? Então, você vai falar como se fosse para você. E aí lembra que aquilo que eu busco para o outro é o que eu busco para mim, perdão, é o que eu devo buscar para o outro também, né? E Provérbios 17:27 fala: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla as suas emoções. Essa aqui, de fato, é bem difícil, mas a gente consegue. É forte essa, né? Então, assim, nós temos aqui um mapa de como que você vai facilitar aí o seu diálogo. E, amados, aplicar isso aqui é fácil? Não. Mas a gente precisa colocar Deus em tudo.
Então, se você orar, falar, Deus, é isso que eu quero ser assim, vocês serão. Isso eu posso ter certeza. É uma das coisas que o meu esposo está aí para testemunhar. Que a gente, quando for casar, ele falou assim, eu sei exatamente o que me espera. Né? Ele usava muito essa frase. Eu falei, então tá. Se você está afim de entrar no que te espera, né? Então vamos nessa. Né? E ele estava certo de que a gente ia ter alguns problemas por conta do meu jeito, né? E aí, hoje, acontece algumas coisas assim, ele fala, nossa, mais uma que eu quebrei a cara. Eu falei, pelo quê? Ele, não, eu tinha certeza que você ia ser assim, mas não é. E aí, eu falei, e não é porque eu surpreendi ele no sentido de que eu não era daquela forma. É porque, de fato, eu estou assim, tentando demais não ser. Entendeu? Porque eu sei que é uma coisa que seria ruim. Eu sei que é uma coisa que faria mal para o nosso casamento. Então, eu faço assim, muito, Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. Né? E aí, eu controlo, né? Seguro, tal. E aí ele fala, nossa, me surpreendi, eu achei que ia ter problema nessa área. Eu também. Eu também achei que a gente ia ter problema nessa área, né? Então, assim, é uma surpresa para ambos. Essa é a verdade. Porque eu sei que Deus que está me ajudando a controlar um pouquinho mais a língua. E eu ainda tenho que melhorar muito, irmãos, porque ontem a culpa foi toda minha. Né? Eu sei que a culpa foi toda minha. Mas vamos lá. E nós precisamos desenvolver a nossa forma de resolver conflitos. Nós precisamos pedir para Deus nos ajudar a desenvolver essa habilidade. Conflitos, eles vão acontecer, né? A nossa vida ela é cheia de tempestades, né? Ela tem altos e baixos, e aí a gente tem um acréscimo, às vezes, de hormônio da mulher. Homens também têm problemas hormonais, então o acréscimo do hormônio dos homens também, vocês não estão fora disso. Né? A gente tem o acréscimo de terceiros que adoram opinar nas nossas famílias. E aí, quando eu falo opinar, não estou falando de conselho pastoral, não, viu? Porque conselho pastoral ele tem um direcionamento. Mas, às vezes, a gente, sem querer, abre a boca e fala assim, nossa, difícil tal coisa. E aí um amigo de escola, um amigo de serviço, fala, o que foi? E aí você vai, né? Abre, e aí a pessoa faz o quê? Né? Dá o conselho do mundo, que não tem nada a ver com aquilo que a gente tem escutado na igreja. Você fala, é verdade, né? É verdade, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer assim mesmo. E aí, de vez de você buscar a palavra, buscar Deus e falar, Deus, como que eu vou resolver esse conflito? Você fica entrando numa ideia secular. Né? Então, nós precisamos identificar, para a gente conseguir resolver um conflito, nós precisamos pensar sempre em qual que é o interesse comum. O que a gente quer? A gente precisa ser flexível. A gente tem que pensar em soluções, as possíveis soluções, trabalhando junto. Quando eu vou fazer, às vezes, um acordo judicial, eu sempre falo, se você estiver 100% feliz, não foi um acordo. Porque acordo de verdade, alguém vai sair perdendo em alguma coisa. Os dois vão sair perdendo em alguma coisa. Você não tem um acordo em que você falou, tudo que eu queria, eu consegui. Não existe acordo em que tudo que você quer, você consegue. Acordo existe quando você abre mão de uma coisa e o outro abre mão também de alguma coisa. Aí vai dar acordo. Então, se você está participando de uma conversa com a sua família e que você percebeu que tudo aquilo que você estava querendo aconteceu, aí é bom você orar. Porque provavelmente o outro vai estar sofrendo bastante. Ele talvez esteja abrindo mão de muita coisa para te fazer feliz, mas não é um acordo. E isso é problemático. Porque só um abrir mão de coisas e você não abrir mão de nada não é mutualidade. A mutualidade é uma troca, é uma permuta, é um acordo. Os dois fazem as coisas juntos, cada um dá uma coisa, mas vai ter que ter uma troca. Então, se existir uma situação em que você estiver totalmente feliz, provavelmente você não está fazendo a sua parte. E isso é algo que você tem que
prestar muita atenção. Porque a gente... já estou terminando. Desculpa. A gente não pode esperar que o outro aguente para sempre se negar, vamos dizer assim. Nós todos vamos negar um pouco de nós, sempre, para fazer com que as coisas funcionem, né? E aí, mas você não pode esperar que só o outro se negue, sempre. E aí é por isso que a família, a gente fala, né, que quando você casa, você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Por que isso? Não é que você vai entrar no casamento e vai ser um sofrimento, né? E você não vai ser feliz. Não é isso. Você vai ser feliz, mas a sua parcela de felicidade vai depender de você abrir mão de algumas pequenas felicidades que você tem para fazer o outro feliz. Porque o outro também vai abrir mão de pequenas felicidades dele para te fazer feliz. E aí vai funcionar. Aí o negócio vai longe. E aí, provavelmente, vocês vão chegar no objetivo que vocês traçaram, que vocês pensaram, né? E aí vai ter harmonia, porque os dois vão estar fazendo cada um a sua parte. Só para encerrar aqui, tem um texto em Filipenses 4:2, que fala assim, Paulo fala... Evódia e Sintique, peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Aqui ele estava dando, né, várias instruções lá para a igreja de Filipe. E aí chega esse pedaço que ele cita o nome de duas mulheres e fala que pede para que elas vivam bem uma com a outra. Aí você fica pensando, o que será que estava acontecendo? Né? Tipo, numa igreja, ele está falando com uma igreja, e aí ele cita lá, né? Juliana e Marta, por favor, peço que vocês, né, tentem viver bem como irmãs na fé. Alguma coisa aconteceu que ele achou que era importante enfatizar que essas duas resolvessem um conflito entre elas, porque o conflito entre elas provavelmente traria algum problema, alguma discórdia, ou desestabilizaria a igreja. Concorda? Porque se ele está fazendo várias instruções para a igreja, para vários irmãos, mas ele cita duas pessoas, que a gente não sabe se elas são parentes, se elas são líderes, mas ele cita duas pessoas e fala, cuidem, procure viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Então, ele identificou que aquele problema de conflito entre elas provavelmente iria trazer e ameaçar, né, ali a igreja de alguma forma. E aí ele faz esse apelo. E aí vamos trazer aqui para nós, né? A gente não precisa ter a citação de um por um, mas se uma família começa a ter um conflito, qual a chance disso não vir para a igreja? Certo? Porque aí você tem um conflito familiar, aí vem aqui para a igreja, essa vai gerar alguma desestabilização aqui, desestabilidade na igreja, às vezes dependendo de quem é uma liderança, ou a criança que está participando da escolinha, e aí começa a gerar alguma situação, e aí outra família às vezes entra, e, enfim, a gente sabe como que termina, porque a igreja ela é formada por famílias, né? Então, uma família que às vezes se machuca, que tem uma desestabilidade, ela acaba desestabilizando todo o corpo, né? E a Bíblia fala disso, né? Se um membro está doente, o corpo todo sente. E na família, se um familiar está doente, a família sente e o corpo de Cristo vai sentir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, não só para nós, para a nossa casa, mas para o corpo. Por que a gente trabalha tanto no mês da família, né? Porque a gente sabe que um membro vai gerar problema naquele corpo familiar, que vai gerar problema naquela igreja, que vai gerar um problema no corpo de Cristo. Né? Nós fazemos parte da família de Cristo. E aquele problema pode afetar todo o corpo de Cristo. E afeta mesmo, irmãos. Porque eu não fico nada feliz quando eu fico sabendo que um casal está com um problema. A gente chora junto, a gente ora junto, e a gente fica ali na torcida para que resolva.
Porque é um pedaço nosso que está, às vezes, saindo, que está se dividindo. Não é? Então, desculpa, que eu lembrei de umas situações. Então, que a gente leve isso muito a sério. Eu queria convidar a igreja a ficar em pé, a orar comigo. Porque como que nós estamos trabalhando esse aspecto em nós? Pense aí. Fique perto do seu familiar. Eu acho que está todo mundo já pertinho, né? Mas como que tem sido a harmonia entre vocês, na casa de vocês? Será que a gente tem conseguido ter os mesmos objetivos? Será que nós temos conseguido... Amor? Pode vir. Será que nós temos conseguido orar juntos? É uma coisa que a gente começou a fazer lá em casa logo de início. É orar todo dia juntos, né? E o Diogo, ele é um intercessor nato. Às vezes até brigo com ele, que eu tô com fome, ele começa a orar pela comida e o negócio vai longe. Aí eu, amém. Amém. Mas ele tem me feito orar mais. Tem me ensinado a interceder mais, né? E a gente tem tentado colocar isso em prática, assim, de o que a gente quer. Vamos sentar, né? Vamos alinhar. O que a gente quer? Qual que é a nossa ideia? E já aconteceu de ele falar assim, nossa, a gente nunca vai pensar igual sobre isso. Eu falei, vamos orar. Vamos orar. Porque eu não quero impor a minha ideia. Eu quero que a ideia de Cristo seja a nossa ideia, né? Que a vontade de Deus seja o que a gente vai definir. E não o que eu imagino, o que você imagina, né? Mas o que Deus imagina pra gente, o que Ele espera pra nós. Então, vamos orar? Coloque aí no seu coração aquilo que às vezes tem sido uma dificuldade para vocês. E peça para o Senhor, para Ele te ajudar a ser mais humilde, a melhorar o diálogo entre vocês. E que os objetivos dele sejam os objetivos de vocês. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por essa manhã. O Senhor sabe o quanto que essa palavra mexeu comigo, meu Deus, porque muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está pensando é o que o Senhor pensa para nós, mas por vezes nós estamos errados, Pai, por orgulho, por tradições, por coisas que a gente ouviu a vida toda. Mas nós não queremos, Deus, deixar de viver os teus planos e a tua vontade por teimosia, por não ter um coração tratável. Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Pai, para que nós sejamos pessoas moldáveis, pessoas ensináveis, pessoas que tenham o ouvido e o coração aberto para a tua palavra, Senhor. E nos ajuda, Deus, nos ajuda na nossa comunicação. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais cuidadosos com o que nós vamos falar, quando falar, e quando falarmos que nós possamos falar com amor, meu Deus. Que nós saibamos, Pai, que toda vez que nós formos traçar uma meta, um objetivo, que o Senhor tem que ser a nossa direção, que o Senhor tem que ser o que vai guiar a nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos nos desviar dos seus objetivos, dos planos que o Senhor tem para nós, meu Deus. E te pedimos, Pai, nos ajuda, Pai, a solucionar os conflitos, se existe algo, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a alinhar as ideias, o diálogo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o inimigo não tenha poder, Senhor, nas nossas mentes, nos nossos ouvidos, na nossa língua, Pai, mas que nós tenhamos a mente de Cristo, Senhor, que nós tenhamos a palavra do Senhor sempre na nossa boca, Pai, para abençoar, Pai, para ensinar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos pessoas humildes, Senhor, não orgulhosas, que saibamos, Senhor, nos reconhecer os nossos erros, as nossas limitações, Pai,
e que nós possamos caminhar juntos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter uma família, Senhor, de acordo com a Tua vontade, do Teu coração, meu Deus. Que nós tenhamos, Pai, filhos, Senhor, que sejam servos do Senhor, que eles vejam em nós, Pai, exemplos do Teu caráter, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos criá-los no caminho que o Senhor nos ensinou, no caminho que eles devem andar, Pai. E que nós sejamos filhos obedientes, filhos, Pai, que honrem os pais, filhos que tenham uma palavra, Senhor, de obediência, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que sejamos casais, Pai, que se amem, que se respeitem, que sejam submissos um ao outro, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Amém.